Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Gabriel Ferreira Alves, sou aluno do 7º período de Ciências Biológicas da Faculdade do Futuro e estou aqui hoje para gravar uma videoaula. Essa videoaula que eu vou gravar é para o Laboratório de Ensino de Botânica com o tema de Anatomia Vegetal. Bom, o que é anatomia vegetal? Anatomia vegetal é o estudo que estuda as partes das plantas. Bom, mas que partes são essas que a gente vai estudar? São elas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A anatomia vegetal também pode ser conhecida como organologia vegetal. Então a gente pode ver esses dois termos, mas hoje a gente vai continuar trabalhando com a anatomia vegetal. Bom, hoje mais especificamente a gente vai falar de anatomia da raiz e do caule. Bom, quais as funções da raiz? Fixação da planta ao solo. Uma das principais funções da raiz é manter a planta presa ao solo. Absorção de nutrientes e sais minerais. A raiz também é responsável por absorver nutrientes e sais minerais. E reserva de água e nutrientes. Algumas raízes de algumas plantas têm a capacidade de armazenar água e nutrientes. As partes da raiz. Aqui a gente tem o colo. O colo é a parte da raiz que delimita raiz e caule. Daqui para baixo é raiz, daqui para cima é caule. Zona principal da raiz. Zona suberosa. A zona suberosa é a zona que dá origem às ramificações. É nessa zona aqui que as ramificações começam, dando origem às raízes secundárias ou raízes laterais. Zona pilífera ou zona de absorção. É nessa zona aqui que acontece a absorção dos nutrientes. Aqui tem pequenos pelos responsáveis pela absorção dos nutrientes. Zona lisa ou zona de crescimento primário. Aqui acontece o crescimento primário da raiz. Aqui a gente tem células muito sensíveis. A coifa é responsável por proteger a raiz do atrito ao solo e também do ataque de micro-organismos. Tipos de raízes. As raízes são classificadas em 3 tipos: subterrâneas, aéreas e aquáticas. As raízes subterrâneas, como o próprio nome diz, são raízes que ficam abaixo da terra. E esse tipo de raiz a gente tem raiz axial, raiz fasciculada e raiz tuberosa. Raiz axial. A raiz primária cresce verticalmente para baixo. Esse tipo de raiz é encontrado principalmente em plantas dicoletidôneas. O que são plantas dicoletidôneas? São plantas que apresentam 2 cotilégones na semente. É o caso do café e do feijão. A raiz axial, a gente pode observar que ela tem um eixo principal de raiz, que a gente observa. Que desse eixo parte pequenas ramificações. Essa é a principal característica da raiz axial, uma raiz principal que a gente observa. Raiz fasciculada. Nesse tipo de raiz ocorre um grande número de ramificações. São encontradas em plantas monocotiledôneas, ou seja, plantas que apresentam apenas um cotilégone. A gente observa que a principal característica dessa raiz é um grande número de ramificações. Diferentemente da raiz axial, aqui a gente não consegue observar um eixo principal de raiz. Aqui são várias ramificações, como é o caso que acontece aqui no pé de milho. Várias ramificações diferentes. A gente consegue até ver uma raiz principal aqui saindo, algumas raízes, mas essas raízes aqui não são raízes fasciculadas. Essas raízes aqui são raízes de suporte da planta. Raízes tuberosas. A principal característica desse tipo de raiz é o acúmulo de reserva de nutrientes, sendo muito utilizada na nossa alimentação. Um exemplo é a cenoura. Bom, esse tipo de raiz é aquele tipo de raiz que consegue armazenar nutrientes. O principal nutriente que essa raiz armazena é o amido. Então essa planta é muito utilizada na alimentação. Aqui a gente consegue ver como o seu caule, a sua raiz é diferente. É uma raiz bem mais inchada, grossa. Raízes aéreas. Essas raízes ficam acima do solo de forma visível. As raízes aéreas têm uma parte delas que ficam em contato direto com o ar atmosférico. É o caso do haustório, raiz tabular, raiz grampiforme, raiz de suporte, raiz estranguladora. Haustório.
O haustório ou raiz sugadora, planta que possui esse tipo de raiz, são consideradas parasitas. Há dois tipos de plantas com raiz sugadoras. São plantas que realizam fotossíntese e plantas que não realizam fotossíntese. A planta que não realiza fotossíntese é totalmente parasitária, ou seja, ela absorve todos os nutrientes que ela precisa da sua planta hospedeira. É o caso do cipó chumbo, que absorve seiva elaborada e sais minerais e nutrientes. Já um tipo que realiza fotossíntese, ou seja, ela só absorve da sua planta sais minerais e água. Raiz tabular. A raiz tabular possui este nome por ser semelhante a uma série de tábuas dispostas ao redor do tronco. Bom, como a gente observa na imagem aqui, a raiz dessas plantas, dessas árvores, são muito grandes, semelhantes a tábuas. Essas raízes são para uma melhor fixação da planta ao solo, porque geralmente plantas com esse tipo de raiz são muito grandes, ou seja, precisa de uma fixação muito maior ao solo, pois com o vento poderiam, se não tivesse essas raízes, poderiam acabar tombando, arrancando a raiz do solo. Raiz grampiforme. Essas raízes são responsáveis por fixar a planta trepadora a um suporte. Essas raízes têm esse nome, pois as suas raízes são parecidas com grampos. Essas raízes não são parasitárias, mas elas também têm hospedeiros. Geralmente pode fazer igual, tipo um tapete no seu hospedeiro. Além de plantas, elas também podem se fixar em outros suportes, como paredes e muros. Raízes de suporte. Raiz que auxilia no suporte do vegetal. Essas raízes são muito comuns em mangues e em vegetais de grande porte. Como a gente observa nessa imagem aqui, ó, a planta cresceu seu tronco, o tronco cresceu na horizontal e teve que criar raiz de suporte para fixar o solo, pois se não tivesse, seria muito mais fácil dessa raiz quebrar. Geralmente, essas raízes aqui, ó, elas também absorvem nutrientes do solo. Então, essa parte da planta aqui seria como um tronco diferente, um tronco novo. Aqui a gente observa também que nos manguezais essas raízes são muito comuns, porque devido ao solo úmido precisa de uma fixação melhor. Raízes estranguladoras. Essas são raízes que envolvem o tronco da planta hospedeira. Esse tipo de raiz não absorve nutrientes da planta, mas também são consideradas parasitárias, porque elas geralmente matam a árvore que elas se fixam, porque vão estrangulando a árvore, não deixando a árvore crescer. Assim a planta acaba morrendo. Raízes aquáticas. Essas raízes se desenvolvem em plantas aquáticas. As raízes das plantas aquáticas não têm a função de fixação. As raízes das plantas aquáticas, elas geralmente só têm a função de absorção de nutrientes presentes na água. Anatomia vegetal do caule. Bom, agora vamos falar da anatomia do caule. Aqui a gente pode ver alguns caules, como colmo, tronco, estipe. Funções do caule. É o caule que tem a função de sustentar todos os órgãos da planta. Condução, o caule também tem a função de conduzir, de levar seiva bruta e trazer seiva elaborada. Armazenagem. Alguns caules também têm a capacidade de armazenar nutrientes. Os tipos de caule. Os caules são classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos, assim como as raízes. O caule aéreo é aquele que está em contato diretamente com o ar atmosférico. Caule subterrâneo, aquele que está abaixo do solo. E caule aquáticos, aqueles que estão na água. Os caules aéreos são aqueles que estão em contato diretamente com o ar atmosférico, como podem ser classificados em tronco, haste, estipe, como, rastejante e trepadores. Tronco. O tronco é um caule vertical, mais ou menos cilíndrico, que pode atingir grandes alturas. Bom, o tronco é um caule mais comum, é um caule robusto, por isso ele é encontrado geralmente em árvores de grande porte, pode apresentar ramificações na parte superior. A haste é um caule ereto, apresenta uma estrutura mole e frágil. Bom, a haste é um caule geralmente pequeno, mole e frágil, encontrado em pequenas plantas. Estipe. A estipe é um caule rígido e longo, em geral não se ramifica e com folhas no ápice.
Bom, a estipa é um caule basicamente ereto que não se ramifica. Ele tem uma espécie de tufos de folha no seu ápice. Geralmente são palmeiras, coqueiros, entre outros. Como? O como é um caule que sua principal característica é apresentar nós e entre nós. Aqui a gente pode ver, ó, isso aqui são um nó, isso aqui são um entre-nó. O entre-nó do como é conhecido como gomo. Geralmente a gente pode observar isso em bambus e na cana-de-açúcar também, como aqui na imagem. Caules rastejantes. Os caules rastejantes são aqueles que estão em contato direto com o solo, ou seja, eles rastejam na horizontal no solo. É o caso do caule da melancia, das abóboras. Caules trepadores. Os caules de plantas conhecidos como trepadeiras, ou seja, esses caules eles sobem em outras plantas. Geralmente não são parasitários, só usam as outras plantas como um suporte. Caules subterrâneos, tubérculos e bulbos. Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam substância de reserva. Vale lembrar que caules tubérculos são diferentes de raízes tuberosas. Na raiz tuberosa, onde acumula a substância nutritiva, é na raiz. Aqui no tubérculo, essa substância é acumulada no próprio caule, como a gente vê aqui, ó, caule com raízes saindo dele. Bulbos. Os bulbos são estruturas formadas pelo caule por folhas modificadas que podem armazenar substância de reserva. No caso dos bulbos, além de o caule armazenar substância nutritiva, as folhas também armazenam. E esses caules ficam abaixo da terra, então são considerados caules subterrâneos. Aqui a gente pode ver, nesse caso aqui, ó, como as raízes saem do caule. Aqui no bulbo geralmente são encontrados em alho, cebola, utilizado na nossa alimentação. Caules aquáticos. Os caules aquáticos são os que se desenvolvem dentro da água, apresentando estruturas diferenciadas para o armazenamento de ar. Ou seja, os caules aquáticos são modificados para armazenar ar, para ter uma flutuabilidade da sua parte superior. Então a função dele é flutuar para dar sustentação na sua folha por cima da água. A gente também pode ter algumas adaptações caulinárias. Os caules podem se apresentar algumas adaptações de acordo com o local onde se localizam, estabelecem ou localizam. É o caso de alguns caules, como vamos ver a seguir. Os cladódios são caules modificados com adaptação para realizar fotossíntese. Aqui a gente pode ver que foi modificado que esse aqui não apresenta folhas para realizar fotossíntese, porque tem espinhos. Aí o jeito que essa planta se desenvolveu para fazer fotossíntese foi fazer com o próprio caule. Então o cladódio é um caule que realiza fotossíntese. Gavinhas. As gavinhas são ramos em forma de espiral que auxiliam na fixação de plantas trepadeiras em determinado local. As gavinhas são tipo uma estrutura que o caule desenvolveu para ter suporte no local. Aqui a gente vê, ó, que o caule estava passando bem aqui. Aí não tinha um suporte aqui. Tinha um suporte, mas ele não tinha como ele ficar preso nessa estrutura dessa planta. Então ele desenvolveu gavinhas para fixar ele na planta no suporte. Obrigado a atenção de todos e até mais.